Licitude e ilicitude das provas no processo penal. Interpretações e exceções. A obtenção de provas para o processo penal no Brasil é regulada com rigor, especialmente quanto à licitude desses elementos. A Constituição Federal de 1988 é clara ao dispor que provas obtidas de forma ilícita são inadmissíveis no processo. Isso é estabelecido no artigo 5º, inciso LVI, com o objetivo de garantir um julgamento justo e o respeito aos direitos fundamentais. No entanto, o que configura uma prova lícita ou ilícita pode variar dependendo das circunstâncias da sua obtenção, e existem interpretações que delimitam as exceções em que provas, aparentemente restritas, podem ser admitidas. A interceptação telefônica sem autorização judicial, por exemplo, é considerada uma violação do direito ao sigilo das comunicações. Segundo a Constituição Federal de 1988, o sigilo das comunicações é inviolável, exceto por ordem judicial em investigações criminais ou processos penais. Assim, se uma interceptação é realizada sem uma ordem emitida por um juiz, essa prova é considerada ilícita e, portanto, não pode ser utilizada em juízo. Isso protege a privacidade dos cidadãos e impede o abuso de poder por parte das autoridades. Além disso, o uso de interceptação telefônica baseada unicamente em denúncia anônima também é considerado ilícito. A denúncia anônima pode ser um ponto de partida para investigações preliminares, mas não é suficiente para justificar uma interceptação sem uma investigação que comprove a necessidade desse tipo de prova. Caso essa regra seja violada, a prova obtida também será inadmissível no processo, pois não atende aos requisitos de legalidade e fundamentação. Outro exemplo importante é a gravação de conversas informais entre policiais e suspeitos, sem que o suspeito seja formalmente informado de seus direitos. Quando uma pessoa é indiciada em uma investigação, ela tem o direito de ser advertida sobre seu direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesma. Conversas gravadas sem essas formalidades configuram o chamado interrogatório subreptício e são consideradas provas ilícitas. Esse entendimento reforça a necessidade de que qualquer prova obtida contra um indivíduo respeite os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. A confissão durante uma prisão ilegal também gera consequências quanto à licitude das provas obtidas. Se uma pessoa é presa de maneira irregular e, sob essa condição, realiza uma confissão, essa confissão e quaisquer outras provas obtidas a partir dela são consideradas ilícitas. Isso se deve à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, que determina que uma prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam. Assim, toda prova que resultar de uma prisão ilegal também será inadmissível no processo, garantindo que os direitos do acusado sejam preservados. Em contrapartida, existem situações em que gravações realizadas por um dos interlocutores de uma conversa podem ser consideradas lícitas, mesmo sem autorização judicial. Por exemplo, quando uma pessoa grava uma ligação telefônica com outra que está envolvida em uma prática criminosa, essa gravação pode ser utilizada como prova, desde que a intenção do gravador seja resguardar-se ou buscar legítima defesa. Nessas situações, o entendimento jurídico é de que a prova obtida é válida, pois o interlocutor não está violando o sigilo das comunicações, mas sim defendendo-se de uma situação de ameaça. A gravação telefônica feita por um dos participantes, sem o conhecimento do outro, é igualmente lícita quando não há reserva legal ou causa de sigilo na conversa. Isso significa que, em situações onde não existe uma relação de confiança ou uma obrigação legal de sigilo, a gravação é considerada legítima. Um exemplo disso ocorre em negociações comerciais ou conversas informais onde uma das partes decide gravar para se proteger ou resguardar direitos futuros. No entanto, se a conversa envolver sigilo profissional ou uma relação de confidencialidade, como no caso de um advogado e seu cliente, essa gravação não seria lícita. Além das gravações telefônicas, há também as gravações ambientais, que são realizadas sem o conhecimento dos envolvidos. No entanto, para que essa prova seja admissível, é necessário que um dos interlocutores esteja ciente da gravação e, em geral, que haja justificativa legal para sua realização. Esse tipo de gravação é amplamente utilizado em investigações criminais e é lícito quando realizado por um dos participantes da conversa, especialmente se houver uma investigação policial em andamento. A Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal estabelecem salvaguardas rigorosas para evitar abusos na obtenção de provas. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, permite que, em determinadas situações, o uso de gravações e interceptações seja aceito,
desde que realizado dentro dos limites legais. A legalidade das provas é sempre verificada caso a caso, considerando o contexto e a necessidade da obtenção de provas para elucidar crimes graves. A teoria dos frutos da árvore envenenada é outra importante diretriz que regula a admissibilidade de provas no sistema jurídico brasileiro. Segundo essa teoria, uma prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam. Por exemplo, se uma confissão é obtida por meio de uma interceptação ilegal, qualquer outra prova que seja consequência dessa confissão também será considerada ilícita. Isso garante que os direitos fundamentais dos cidadãos não sejam violados ao longo do processo penal. A importância de respeitar a legalidade na obtenção de provas é uma medida de proteção para o próprio sistema de justiça. Quando provas são obtidas de maneira irregular, há um risco de que o processo seja anulado ou que os culpados sejam absolvidos devido à ilegalidade das provas. Assim, as autoridades devem seguir rigorosamente os procedimentos legais para assegurar que as provas obtidas possam ser utilizadas de forma legítima no processo. A interpretação do STF sobre a gravação de conversas por um dos interlocutores em casos de legítima defesa é um exemplo de como a jurisprudência se adapta às necessidades de segurança e proteção dos cidadãos. A gravação de conversas por pessoas que buscam se defender de ameaças ou extorsões é considerada lícita, pois atende ao princípio da autodefesa. Esse entendimento demonstra que, embora a regra geral seja a inviolabilidade do sigilo das comunicações, o sistema jurídico prevê exceções para resguardar direitos individuais. Por fim, é importante frisar que as provas obtidas de forma ilícita são inadmissíveis no processo penal, exceto nas exceções previstas pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Processo Penal. Essas diretrizes reforçam a importância do respeito aos direitos constitucionais e garantem que o devido processo legal seja respeitado em todas as fases da investigação e do julgamento. Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro busca um equilíbrio entre a necessidade de combater o crime e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Gratidão a todos. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!